Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Eu quero falar de dons, eu quero falar de vocação, eu quero falar de serviço, pois a nossa igreja estará, na verdade já entrou nesse momento de pensar na eleição de novos obreiros, momento oportuno da gente pensar nessa temática. Mateus capítulo 25, verso de número 14, que diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Deus abençoe a leitura, a meditação e a leitura da sua palavra, né? Queridos, essa é uma parábola que está inserida no contexto das parábolas escatológicas. A palavra escatologia, ela vem do grego escatos, significa o fim. Escatologia, inclusive, é uma disciplina estudada no seminário, geralmente quando o aluno está se formando, no seu 4º ano, último período ou penúltimo período. É a doutrina das últimas coisas. E essa parábola inserida nessa escatologia, nessa doutrina do fim, ela está inserida porque Jesus ele está compartilhando uma série de ensinos que estão relacionados àquilo que a gente chama de parousia. A parousia é tão somente a volta do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Na parábola, o homem que aparece é o próprio Senhor Jesus, é Ele falando de si próprio. Ele está representado na figura desse homem que está com os seus servos e que decide ir para um país distante, e esse país distante é a glória do Pai, e um dia ele voltará. E ele então distribui responsabilidades entre os seus servos. Responsabilidades essas que na parábola estão tipificadas na figura dos homens que receberam os talentos devidamente quantificados. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Eu não vou entrar hoje no mérito desses talentos, não faz parte da minha mensagem hoje. Por ora, o que eu quero pensar com os irmãos é uma dinâmica que já aparece aqui nesse verso de número 14, quando ele chama os seus servos, anuncia a sua ida para o país distante e diz o texto que ele então vai lhe confiar os bens que lhe pertencem. Essa parábola, nitidamente, ela fala de atribuições, ela fala de responsabilidades, ela fala de ministério, ela fala de serviço, ela fala de trabalho. Os talentos que esses homens recebem são capacitações, são dons para o exercício do trabalho que cada um há de receber da parte do Senhor. Então, a parábola aqui, ela está implicando aos ouvintes isso: olha, Deus está distribuindo funções no seu reino. Ele saiu desse mundo, Jesus volta para o Pai, mas como a obra dele tem que avançar, a igreja tem que se expandir, ela tem que chegar até os confins da terra, e sim, sabemos que quem faz a igreja crescer, o reino se expandir, é o próprio Senhor. O êxito vem dele, ele é quem abençoa, ele quem faz progredir, mas ele usa instrumentos. Deus fala ao seu coração, mas nesse momento há uma voz de um ministro que está sendo usada para expor a palavra. E Deus fala ao coração por meio daquele ministro. Ainda há pouco o Espírito Santo estava aqui recebendo os louvores, visitando a congregação, abençoando a congregação na hora da adoração,
Recebemos a visita do Espírito Santo, que se alegra quando o seu povo se reúne para adorar. Mas ele faz essa visitação na hora do louvor, usando os ministros de louvor. Essa parábola, portanto, fala da bênção da instrumentalidade. Ela fala daqueles que não deixam passar a oportunidade de servir ao Senhor. E eu quero, nessa noite, já à noite, pensar com os irmãos em algumas lições que esse verso 14 ensina para nós. Primeiramente, chamar a atenção dos irmãos, dizendo que em algum momento, na obra de Deus, no reino de Deus, desde o momento da nossa conversão, em algum momento, Deus nos chamará para o serviço. Há muitos que pensam que determinados serviços da obra de Deus são para pessoas extremamente capazes, pessoas talvez especiais, dotadas de um certo conhecimento, de uma certa habilidade. E na Bíblia Sagrada nós aprendemos que essas qualificações, elas não são inerentes aos homens. Nós não nascemos com elas. Deus é quem derrama sobre os seus escolhidos os dons necessários para o exercício de determinadas funções. E todo aquele que tem uma experiência de conversão, todo aquele que entrega verdadeiramente a sua vida para Cristo, precisa estar preparado, pois em algum momento será chamado para o serviço. Aqueles homens ali da parábola, que estavam na propriedade, de repente foram chamados à presença do Senhor e receberam do Senhor duas notícias. Primeiro, irei para um país distante. Agora, a obra aqui não pode parar. Entregarei a vocês talentos, capacitações, para que vocês façam o trabalho necessário enquanto eu aqui não estiver. Agora, um dia voltarei e prestarei conta. Vocês hão de prestar contas comigo de tudo que eu confiei a vocês. A obra de Deus, toda ela, está aberta, é convidativa, e em algum momento nós somos chamados para servir ao Senhor nas mais variadas áreas, nas mais variadas necessidades que a igreja tem. Se você entregou sua vida para Cristo, saiba que o seu lugar não é apenas adorando a Deus em espírito e em verdade, com toda a sinceridade do seu coração, não é também ouvindo apenas, entre aspas, sermões e sendo edificado e abençoado por eles, percebendo que Deus fala ao seu coração, mas além disso, Deus quer algo mais da tua parte. Deus quer uma correspondência, e uma correspondência é uma contrapartida baseada naquilo que Ele derramou sobre cada um de nós. Aqueles homens, aqueles três, que eu não li esse trecho, dos três que receberam aquela distribuição carismática, distribuição de dons, todos eles, quando se ausentaram da presença do Senhor, não saíram desprovidos de recursos. Um recebe 5, outro recebe 2, e tem aquele que enterra o seu único talento. Deus, então, ali representado naquela parábola, Ele dispõe, Ele dá o recurso, Ele dá o instrumento, a ferramenta, o equipamento, para que o trabalho seja realizado na sua obra. E não pode ser diferente, pois, do contrário, como Ele cobraria na ocasião do seu retorno. Diriam para ele: Senhor, o Senhor quer que a tua obra seja feita, mas cadê a qualificação, cadê a vocação, cadê a capacidade? Não temos. E aqueles homens foram devidamente dotados para o exercício da sua função. Todo crente, e não alguns, todo crente, ele é servo de Deus. Ele não é só filho de Deus, ele é servo. Quando ele foi chamado e entrou pelos portões do reino, e ele se torna agora um cidadão do reino, ele é também agora um servo. Há uma função dentro do reino. Assim como no organismo, todos os órgãos têm uma função específica,
Não há órgão do nosso corpo que esteja ali de bobeira, que esteja ali por acaso, que esteja ali porque Deus errou e colocou onde não devia. Todos os membros do corpo têm uma função, maior ou menor, mas tem. Assim também no reino de Deus, todos têm uma função. Eu tenho, você que está na igreja presente aqui hoje nessa noite também tem. Quem está em casa da nossa igreja ou de qualquer outra igreja, se é um servo do Senhor, saiba, você tem uma função no reino. Qual é a tua função? Qual é o teu dom? Para o que o Senhor está chamando e em qual área do seu reino Ele quer que você atue? Lembre-se, eles estavam ali na propriedade. Em algum momento o Senhor os chama, irei para um país, a obra continua, e eu quero entregar esta obra na mão de vocês. Há 2000 anos, o Senhor Jesus fez isso. Após realizar sua obra maravilhosa na cruz, após ressuscitar, ele comparece perante os discípulos, ele ascende à glória, retorna para o Pai, e um dia ele disse que ele voltaria, exatamente como está na parábola. Enquanto isso, a igreja vai exercendo o seu trabalho. Pastores vão pastoreando, missionários vão plantando igrejas, teólogos vão produzindo teologia, vão escrevendo, mestres vão dando suas aulas, ministros de louvor vão abençoando a igreja com as suas canções, com a sua ministração. A igreja vai fazendo o trabalho do mestre, igrejas grandes, igrejas menores, igrejas no Ocidente, no Oriente, nas grandes cidades, nas grandes capitais, nas periferias, nos bairros de classe média alta, dentro das favelas, aqueles que moram em regiões como dos ribeirinhos, nos grotões do Brasil, em qualquer lugar, na Europa, Estados Unidos, em todos os cantos do mundo, tem um servo de Deus dizendo: Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida para a glória do teu nome. Deus está chamando eu e você para o serviço da parte do Senhor. Ele chamou aqueles homens que estavam ali, e são então convocados à presença do Senhor, e são convocados à presença do Senhor para serem abençoados. Mas a bênção que receberiam naquele dia era uma bênção diferente. A bênção que eles foram receber da parte de Deus é a bênção de servir a Deus, de servir no seu reino. Isso pode, nesse momento, estar acontecendo com cada um de nós. Eu quero insistir com você dizendo: meu irmão, seu lugar não é apenas ouvindo sermões, teu lugar não é vendo uma galera vindo aqui no segundo sábado, abrir a igreja, cantar, cadastrar famílias, distribuir cestas, e você de longe dizendo: poxa, que trabalho lindo, que maravilha, que glória, é isso aí, maravilha, vão em frente. Não é essa a missão nossa. A missão nossa está no meio. A missão nossa está no meio do povo. A missão nossa é sermos um desses três: aquele que recebe 5, aquele que recebe 2 e até aquele que recebe 1, com um comportamento diferente. Porque na parábola, o que recebe 1, ele enterra o talento dele, mas ele enterra por negligência. Porque diz o verso seguinte, o verso número 15, que a distribuição dos dons, a distribuição dos talentos foi feita conforme a capacidade de cada um. Aquele que recebeu 5 tinha capacidade para tal, quem recebeu 2 talentos tinha capacidade para tal, e aquele que recebeu um único talento tinha capacidade de receber aquele 1 e administrar muito bem. A diferença é que o que recebeu 5 saiu para negociar e ganhou outros 5. O segundo, que recebeu 2, sai para negociar e ganha outros 2. E aquele que recebeu 1, diz o texto que ele não sai para negociar, ele sai e enterra o talento, ele nem tenta, ele é um negligente com o dom recebido. Ele tem condições de servir, mas não serve. Ele sabe o que fazer, mas não faz. Ele sabe que pode ajudar, mas não ajuda. Então ele perde a oportunidade de ser útil, de ser frutífero, de ser abençoador no reino. Só que na parábola,
o Deus que é bondoso para distribuir dons, é o mesmo Deus que também chama a severidade e a gravidade pela negligência do dom concedido. Diz o texto lá no final que aquele é lançado nas trevas exteriores, porque negligenciou o dom que recebera da parte de Deus. Deus está te chamando para servir ao Senhor nesse ano de 2021. É ano de pandemia, mas é ano de servir ao Senhor da maneira que é possível, da maneira segura, da maneira correta, mas é tempo de servir ao Senhor. Ele anda perambulando pelo mundo, pelo seu Espírito, chamando homens, convocando mulheres para servir. Essa é a primeira grande lição que esse verso nos ensina. A segunda lição é que o texto deixa claro que quem chama é o Senhor. É um chamado, é uma convocação. Aqueles 3 que comparecem diante de Deus para poder receber os seus dons, as suas porções ministeriais, eles comparecem porque são convocados. Não há intrusos na obra do Senhor, não há intrometidos na obra do Senhor. Ele quer que nós tenhamos a consciência, a sensibilidade de servir, mas Ele quer que nós compareçamos diante dEle com a consciência de que a obra é dEle. É Ele quem está chamando. A obra não é do pastor, a obra não é da família fundadora, a obra não é dos membros mais antigos, também não é dos membros mais jovens, dos mais cultos ou menos cultos, dos mais ricos ou dos mais pobres. A igreja é a obra de Deus. Tem um Senhor, tem um dono, e é Ele quem chama, é Ele quem vocaciona, é Ele quem capacita. E na parábola fica claro, quem é quem? Tem os servos de um lado e tem o Senhor de tudo aquilo que estava naquela propriedade, que controla e chama os seus discípulos. Ele é quem arregimenta, Ele é quem chama. Eu digo lá no seminário, e falando especificamente do ministério pastoral, não adianta jovens almejarem isso, não adianta desejarem ser pastor porque acham bonito, acham glamouroso, acham interessante, uma carreira diferente. Quem chama é Deus, pois Deus chamando, é extremamente difícil exercer o ministério por muitos anos com excelência. Imaginemos então sem a bênção de Deus, sem a unção de Deus e sem o chamado do Senhor. A questão toda, Senhor, o Senhor está me chamando, e está me chamando para o quê? Na parábola está claro, aquele que recebe 5 era o chamado dele. Ele recebe grandes responsabilidades, ele recebe aquilo que os puritanos chamavam de medida de graça maior. É alguém que é mais dotado porque Deus assim entregou. O que recebe 2 talentos, ele recebe também uma responsabilidade mediana, comparado com o primeiro que recebe mais. E tem aquele que recebe menor, recebe menos, mas ainda assim recebe. Deus é esse ser, dono da obra, que distribui as oportunidades, distribui os ministérios, conforme a sua soberania, mas Ele é quem chama. Aqueles homens não são voluntários, até porque na Bíblia Sagrada não há voluntários, não existe voluntariedade no reino de Deus. A igreja não é uma ONG, na ONG você é voluntário, na associação de moradores você se voluntaria para ajudar, para quebrar um galho. Na igreja somos servos, há um dono, exigente, excelente, que quando enviou para salvar, enviou ninguém menos que o seu filho. Deus poderia enviar um anjo, Deus poderia fazer de uma outra maneira, mas Ele envia o seu filho para salvar pecadores. Deus é um Deus excelente, que fez o máximo pelo ser humano, e Ele então espera receber na nossa proporção, na nossa medida, na nossa pequenez, tudo aquilo que para nós representa o nosso melhor, a nossa excelência, a nossa entrega
mais sincera, mais profunda e mais autêntica. Ele é o Senhor, e Ele chama aqueles aos quais Ele quer para a obra. E eu tenho uma notícia para te dar. Se você se sente chamado para o ministério, seja esse ministério qual for, é impossível fugir de Deus. Às vezes, irmãos, nós nos fazemos de surdos, fingimos que não é conosco, fingimos que não é com a gente, porque não queremos muito compromisso, queremos dar aquela colaboração em que eu não estou tão implicado, tão mergulhado, que não exige tanto de mim. Mas quando Deus decide chamar, Ele chama. E Ele não aceita não como resposta. Ele não aceitou não de Moisés. Ele não aceitou não de Jeremias. Ele não aceitou não de nenhum dos obreiros. Não aceitou não de Gideão. Todos aqueles que Ele chamou e que não queriam, e isso é muito interessante na Bíblia, esse é um comportamento padrão, geralmente os homens não queriam, diferentemente de alguns que acham bonito determinados ministérios e querem, sem chamado, às vezes querer exercer aquela função, às vezes pela motivação errada, pela motivação equivocada. Na Bíblia Sagrada, os homens tinham uma consciência tão grande da grandeza da obra de Deus, do que era servir a Deus, que eles fugiam. Moisés apelou para tudo, até para a deficiência da sua fala. Jeremias apelou para a sua juventude. Gideão apelou para a simplicidade de sua família. Esses grandes homens de Deus, todos eles apresentaram argumentos para não servir. Hoje diria: Senhor, não tenho tempo, a minha família me ocupa muito, meu trabalho demanda muitas horas, eu já sou muito ocupado, eu já tenho muitas responsabilidades, eu já tenho servido ao Senhor, eu posso servir o Senhor de uma maneira não tão vigorosa, e tentarei fazer também, Senhor, com excelência. Temos as nossas formas de apresentar as nossas desculpas para Deus, mas Deus não as ouve, Deus não as aceita. Quando Ele chama, Ele persiste no chamado, e a única resposta possível a ser dada a Deus é: Senhor, sim, eu vou te servir e darei o meu melhor para a glória do teu nome. Ele é o Senhor. Falando especificamente do nosso momento, se porventura você sente que Deus está te chamando para o exercício do diaconato, o serviço do presbiterato, e você olha para a igreja, você percebe as necessidades, as dificuldades, já viu situações em que oficiais precisaram se envolver para resolver, você: não, isso não é para mim, eu não quero esse grau de compromisso. Essa é uma resposta que Deus não aceita. Ele não aceita simplesmente porque Ele é o dono da obra, e Ele não erra, a menos que convençamos o Senhor a desistir de nós, porque Ele errou em nos chamar, errou em nos mirar e nos querer na sua obra. Mas Deus não erra. Ele não errou nem mesmo naquele rapaz que enterrou. O rapaz aqui foi negligente. Pastores podem ser negligentes com sua responsabilidade. Diáconos podem ser negligentes com a sua responsabilidade. Ministros de louvor podem falhar no exercício do seu ministério, fazer de qualquer maneira, depois vão arcar. Nós, pastores, arcaremos com as consequências diante do Senhor. Podemos até perder um ministério local por negligência, porque Deus está vendo que o melhor não está sendo feito, e Deus tem muitos obreiros. Deus não está preso nas mãos de ninguém. Inclusive, esse rapaz que enterra o talento, lá no finalzinho da parábola, quando ele é repreendido por Deus, ele recebe uma ordem. Deus dá uma ordem a quem está perto e uma ordem para ele. Ele, sai. E os que estão perto, o Senhor fala: tome o único dom dele e entregue para aquele que tem 5. E aquele que tem 5, assim como multiplicou os 5 primeiramente recebidos, agora também vai multiplicar esse dom transferido para ele, significando que a obra de Deus não perde, o reino nunca sai perdendo. Se alguém não se recusa a fazer a obra, Deus levanta outro no lugar.
Se pastores cruzarem o braço, entrarem em pé de guerra com a igreja, Deus tira o pastor e levanta outro. Se diáconos cruzarem os braços, não quiserem fazer o trabalho, apresentando argumentos para o não serviço, Deus se encarrega de levantar outros. Se ministros de louvor se recusarem a fazer o seu trabalho, Deus levanta outros. A obra de Deus é imparável, a obra de Deus permanece. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Se Satanás não consegue parar a igreja, não são os obreiros que vão parar. Deus está chamando. É da vontade de Deus que você sirva ao Senhor. A questão é, Senhor, qual é o meu lugar? O meu lugar é entre aqueles que receberam muito, 5 talentos. O meu lugar é entre aqueles que receberam 2. O meu lugar é entre aquele que recebeu 1. Qual é o meu dom? Eu quero servir a Ti. Eu quero continuar ouvindo sermões. Eu quero continuar chorando na hora do louvor. Eu quero continuar sendo abençoado no momento da liturgia, mas, Senhor, pós-liturgia, durante a semana, eu quero ser útil. Porque ali no culto é a hora de ser edificado, é a hora de ser abençoado pelo serviço dos outros, pelo serviço do pastor, pelo serviço dos ministros de louvor. Mas quando aquele momento termina, eu quero servir a Ti nas muitas, nas mais variadas áreas e necessidades que a igreja tem. Você olha para a sua igreja, para a nossa igreja Niterói, você pensa nela, você percebe quais são as carências que a igreja tem e dizer, Senhor, preencha essa lacuna através de mim. Eu me coloco nas Tuas mãos para servir a Ti. E lembre-se, como eu falei, Deus é quem chama. Se coloque diante dEle, mas não ache que você vai chegar fazendo, porque a obra é dEle, é Ele quem vai chamar. Por fim, há uma última lição que podemos destacar desse único verso que eu separei para essa noite. Eu gosto da expressão empregada por Mateus quando diz que Deus confiou os seus bens. Pensar, irmãos, que Deus confia a sua obra a nós é um privilégio e deve sempre acender em nós toda uma noção muito clara de responsabilidade e de honra mesmo. Porque Ele poderia chamar tanta gente, Ele poderia colocar outro no lugar daquilo que você está fazendo, mas Ele chamou você, e isso é algo extremamente honroso. Em alguns momentos de desânimo que nós pastores enfrentamos, um dos remédios que nós adotamos é quando a gente pensa o seguinte, não, Deus confiou a igreja aos meus cuidados, Deus confiou vidas preciosas aos meus cuidados, e isso tem um peso, que é, na Bíblia Sagrada, peso de glória. E isso é honroso. Se Deus te chamou para o diaconato, está te chamando, Ele está confiando a administração da igreja, o cuidado de vidas, ao lado do pastor. E isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Não por menos, Paulo vai dizer que aqueles que foram chamados como diáconos, foram chamados a uma posição muito honrosa no reino dos céus. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, Paulo diz isso aos diáconos. Aqueles que são chamados para presbíteros, posição honrosa é essa, de auxiliar, de poder pregar, porque o presbítero ele é um pregador da palavra, é um homem da doutrina, é o braço direito do pastor. E irmãos que atuam nas mais variadas áreas, você está cuidando do reino. Deus tem amor pela igreja. A igreja, na Bíblia Sagrada, ela é retratada como a noiva de Cristo. Como que a noiva é tratada, irmãos? Como que uma noiva é tratada pelo noivo? E a igreja é a noiva. E essa noiva, essa igreja, foi entregue aos homens, para que dela nós cuidemos. Ele confiou a mim, e confiou a você, a igreja congregacional de Niterói. Essa igreja está confiada. Ele entregou para que nós zelemos por ela. Qual é o zelo que temos tido? Você tem estado presente nos trabalhos, presente nos cultos,
Tenho orado pela igreja, tenho orado pelo pastor, tenho se envolvido com as demandas da igreja, ou está só de longe, só acompanhando, só vendo o que os outros estão fazendo. No reino de Deus, ainda há pouco antes de vir para cá, eu estava assistindo o jogo, estádios vazios, mas sendo transmitido pela televisão. No reino de Deus, não há nada parecido como um estádio de futebol, em que tem um time, 2 times atuando e uma multidão de longe, vibrando, acompanhando, torcendo, se alegrando ou se decepcionando. No reino de Deus, todos são atuantes, todos têm lugar. Qual é o teu lugar? Deus confiou a você um ministério e uma responsabilidade. Você tem honrado isso? Eu tenho honrado isso, estamos honrando a porção confiada a nós. Essa é uma questão que eu e você temos que, quando olhar esse texto, enfrentar essas perguntas. Senhor, eu tenho zelado sim pelo ministério, eu tenho entendido sim que eu não sou ouvinte, o Senhor não me chamou para ficar ouvindo sermões só. Na vida cristã tem a hora de ouvir sermões. Domingo manhã, domingo tarde é hora de ouvir sermões. Sentamos, o pastor abre a escritura, prega, Deus fala conosco. Fomos edificados. O culto termina. Mas aí vem as necessidades. Vem aí a família enlutada, que precisa receber uma mensagem, precisa receber um áudio de oração. Tem irmãos enfermos, que saíram do hospital e às vezes precisa de alguma mobilização em torno daquele irmão e as pessoas vão se juntar para ajudar. Tem cestas básicas para comprar. Quarta-feira tem o estudo bíblico, quinta tem a reunião de oração, quarta-feira tem reunião presencial da União Feminina. No último sábado os jovens se reúnem. Tem as necessidades, a igreja não para. E eu não posso ficar de longe, ouvindo o que os outros estão fazendo. Eu tenho um lugar, eu tenho uma participação nisso. É a minha igreja, é o meu chamado, é a minha história, é o meu tempo. Daqui a alguns anos, irmãos, nós não mais estaremos aqui. Hoje, o Levi está ali, a filha do Eduardo e da Janaína. Daqui a 50 anos, eu não vou estar aqui. Posso até estar, todo arrebentado, com 90 e poucos anos. Mas com 60, com 70, certamente eu não vou estar aqui. Deus me livre de chegar a 110 anos, não quero. O Levi vai estar com 70. Esse é o meu tempo. Essa é a minha hora. Aqueles que vão para a sepultura não fazem mais a obra de Deus, recebem a coroa. Qual coroa te espera? Qual coroa nos aguarda? Qual é a pedra na coroa que nós iremos receber? Pedro fala de uma coroa imarcessível. Qual é a coroa que nós iremos receber? Há um lugar para você no reino de Deus. Deus quer você servindo a Ele. Deus quer você arregaçando a manga e dizendo: Senhor, eu quero que seja lá o que for, mas eu quero servir a Ti. Eu quero contribuir com o crescimento da igreja, com o trabalho da igreja, com a manutenção da igreja, e eu sei que eu tenho um lugar. Talvez não seja com 5, nem com 2, seja com umzinho talento só, metade de um. Uma pequena porção, mas é a minha porção. É aquilo que eu posso fazer. É aquilo que eu tenho condições de fazer. E é aquilo que farei para a glória e louvor do Teu santo nome. É o Teu chamado. É a Tua história. Não deixa isso passar, porque o Senhor conta conosco. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome da Tua glória.